dois assuntos que a gente tem que falar, porque Tá assim, ótimo. você falou... Eu tô aqui por conta de vocês. Aqui eu sou... Isso aqui... E você falou assim, 10 mil planilhas conectadas. Galera, na moral, se inscrevam no canal, porque vocês não sabem da dificuldade que é pra trazer convidados. E um convidado desse nível A galera aqui. não sabe, Cantarina. Não sabe. Porque eu recebo de cobrança no meu direct, assim, por que você não trouxe, cara? Você leva o Gabigol Gente. lá, que não é assim, Ó, calma. Matheus, Miguel e o nosso Luizinho também caras tá aí. trabalham. Pô, Hoje tem presente do Flamengo aqui. O que não falta é conteúdo de Mengão no canal. Então, mano, se inscreva no canal aí pra gente conseguir trazer convidados desse nível aqui. Vocês são fãs aí do canal. Mais 10 mil aparelhos conectados com a gente agora, ao vivo. Quem tá tem os chegando cortes e agora, tudo mais. se inscreve. Então se inscreva no canal, por favor aí, beleza? E dá um like na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Eu vou ler aqui a aspa do... Porque não tem como falar dessa sua gestão... E aí a gente tem que entender e não falar de dois nomes, né? A gente deu uma passada pelo Jorge Jesus, que é o técnico do Neymar, e o Gabigol, né? E agora, com tudo que tá acontecendo. Aspas do Gabigol de sábado, né? A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas, disse ele. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Foi isso que ele falou. Qual é a situação de momento do Gabigol? Eu acredito que vários desses seus cabelos brancos, com todo respeito... Sem nome e sobrenome, Gabriel Barbosa. Outro dia... Outro dia, no meio de uma discussão dessa, assim, um amigo meu me mandou uma foto minha quando eu fui eleito em 2018. Assim, cara, assim, o cabelo já era, bem escuro. Né? Esse cabelado... Mas tem uma noção de que isso aqui, eu falei assim, venham ser presidente do Flamengo pra ver o que vai acontecer aí com vocês. Exatamente. Só agora não pode usar aquele acaju ali, né? Não, isso aí também não. Isso aí não, deixa natural. Então, assim, rapaz, assim, o que eu falo sempre, assim, acho que é um negócio rápido pra falar, não tem muito o que falar, porque esse troço também já foi tão explorado, mas assim, cara, o Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo, e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. E foi divulgado um aumento de 50%. Não posso dizer o número, mas assim, até porque isso é uma relação de negociação. Mas assim, é óbvio que é bem mais do que ele recebe. Bem mais do que o que ele recebe. E em cima daquilo que foi meio que seria o valor acordado se ele fosse firmar um contrato de 5 anos com ele. Então, assim, eu digo o seguinte... Isso como reconhecimento, né? Não, é mais do que isso, porque, assim, não é só reconhecimento. É, assim, dizer o seguinte, olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando, para ser sincero. É só isso. É porque, assim, por mais que a gente adore o Gabriel, e eu não sei se passa pela... Eu espero que não passe pela cabeça dele, que eventualmente não gosta dele, alguma coisa. Cara, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que não só ele, mas todos esses jogadores que estão aí no Flamengo nos entregaram, ao longo desse período que a gente está, e que eu estou na presidência do clube. Eu apenas estou lá para administrar clubes em cima de fatos e dados, e o dinheiro que a gente tem não é para, usando a sua palavra, não é para um reconhecimento, é
eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o desempenho que provavelmente aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que a turma que trabalha no futebol do Flamengo me oferece. Então, assim, é isso. Assim, a gente quer que ele continue no Flamengo. A gente fez uma proposta para ele. Esse é o teto que o Flamengo chega? A gente já chegou depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto, que a gente deixou claro que seria o teto. De tempo também, não pode aumentar para 2 anos. Essa foi um ponto importante, assim, esse contrato de 1 ano que a gente quer dar para ele. Assim. E, presidente, de fato, como apareceu na época, quando surgiu essa história, de fato o departamento de futebol alinhou com ele uma renovação nos moldes que ele e o empresário dele queriam, e quando você soube, opa, calma aí, não é assim. E isso veio pra mídia. Ele até usa isso na declaração. Né? Ele não foi nessa declaração, ele já deu umas 10 declarações. Que já estava tudo certo. Que ia dar tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Assim, eu não tenho nem conhecimento de que este contrato, um pedido de contrato para ser rodado para chegar ao meu conhecimento tenha sido tomado. Opa. Eu acho que você tem negociações, sim, de propostas. Eu acho que teve a percepção de que esse troço ia evoluir, mas assim, decisão no final acaba sendo do presidente, cara. Então, assim, é um contrato de 5 anos. Que vai onerar outra gestão, né? Para passar para outra gestão com os valores que estão ali, com a situação que a gente está vivendo ali, eu acho que é difícil. É difícil da gente aceitar. Assim, agora, eu já falei em outros locais, outras assim, o mercado ele é grande e assim, então, assim, por exemplo, eu citei já, o Flamengo, quando faz essas coisas, ele estende contratos. Ele estendeu o contrato, por exemplo, agora, o Davi Luiz tinha lá suas métricas, estendeu o contrato. A gente vai voltar a conversar com o Davi Luiz agora também. Felipe, no finalzinho. Felipe Luiz, os Diegos, né? os dois Diegos, entendeu? Oferecido pro Everton, né? Oferecido pro Everton. Só que o Everton, ele disse assim, City, né? Chegaram aqui com uma proposta de vários anos e tal, pra mim é melhor, você pode me dar de tantos anos? Com esse valor? Não. Então, assim, foi pra lá. Por isso a gente deixou de gostar dele. A gente adora o Everton, assim. Deixa o microfone um pouco pra fora. É um rapaz, assim... que a gente adora ele, assim, pelo comportamento dele dentro e fora do campo, cara. Assim, nunca criou caso, né? Ele é um jogador, assim, excepcional de grupo. Assim, não tem tempo ruim pra ele, entendeu? Eu cansei de ver jogos, assim, queria disputar pela seleção brasileira, voltava com 48 horas... vinha e se dedicava, entrava nos jogos, se esfalfava lá. Pô, um craque, um artista da bola. Né? Artista, pô, assim, e a gente adora ele, cara. Mas assim, a gente fica feliz até, dividido. Infeliz porque ele não tá jogando no Flamengo, mas feliz por ele estar seguindo a carreira dele e, sabe, com sucesso e fazendo aquilo que é bom pra ele. Entendeu? Agora, né, ficou clara a situação do Gabigol, é isso. O Flamengo chegou a um teto, o Gabigol quer uma outra situação e é isso. Se ele quiser, mas assim, tá na mesa. Tá na mesa. A proposta tá na mesa pra ele. Se ele quiser amanhã assinar, ele assina. Sim. Presidente. A gente não tirou a proposta. A gente continua com a proposta na mesa. Agora, ele controla a operação, porque ele já tá nos faltando, sei lá, 5 meses pra terminar o contrato dele, ele pode assinar um pré-contrato, ele pode esperar chegar ao Dizem que tem um na mesa dele também, né? Pré-contrato. Eu até acredito que possa ter. Ele é um bom jogador. Assim, eu acho que, sei lá, percepção de visão diferente e tal das pessoas. Mas, assim, é o que a gente... nesse momento, a gente pode dar... A gente fala assim, ser assim... ele pode até aceitar esse 1 ano, e daqui a 1 ano ele tem um desempenho excelente, ele volta e ainda pede ainda mais para renovar. Né? Entendeu? É risco, tem muito mais risco do que eu entendo o lado dele. Ele tem muito menos risco na mesa do que se ele tiver um contrato de 4, 5 anos. Porque aí ele está garantido 4, 5 anos. Sim.
Não, então, assim, eu entendo do lado dele, mas ele tem que entender o lado, sim, do Flamengo também. Então, assim, temos esse problema na mesa. Mas acho que a comunhão dele com a torcida, eu espero que no final faça ele cair pro lado de ficar no Flamengo. Você sabe que se ele decidir algum jogo ou título dessa reta final, vai ser uma loucura. Mas, meu amigo, mas peraí, mas que campeão. bom problema. Não, mas lógico. Que bom problema nós teremos. Sim. Isso é um problema muito bom, cara. Lógico, que conquiste com gol de Gabriel. Isso. Então, assim, é tudo que nós queremos. Agora, uma outra... Tem mais 2 assuntos relacionados a esse. Uma pergunta, aí uma dúvida minha. A gente ouve muita coisa do lado de cá, a galera vai falando e tudo mais. Não, o Jorge Jesus nunca voltou pro Flamengo porque o Jorge Jesus foi vitorioso e aí o Landim não quer que só o Jorge Jesus fique ali e tudo mais. Você deve ter escutado isso aí trocentas vezes. Eu já vi também que Diversas o Landim ficou puto porque eu soube assim, tinha acabado saída, tinha acabado de renovar forma com da ele, saída. planejado, e aí ouviu no rádio. O Jesus tá fora do Flamengo. E o Landim, porra. E isso teria deixado você puto, e aí... Já esteve próximo de voltar, nunca foi cogitado, já foi negociado. Qual é essa relação? Então vamos lá. Vamos explicar bem aqui, porque tem coisa aí que é verdade mesmo. Se dizer que eu fiquei feliz quando ele pegou o avião e foi pra lá, eu não fiquei nem um pouco. Contrato renovado. A gente tinha tido uma conversa com ele, tinha falado com ele, eu até desconfiava que, assim, comecei a desconfiar porque tinha umas cláusulas no contrato, que são detalhes de contratuais, de multa contratual, que ele queria na verdade, receber uma luva no contrato, e aquilo para mim era um dinheiro que para mim ele tinha que restituir o Flamengo caso ele não ficasse no contrato até o fim. Então, assim, eu coloquei cláusula no contrato para que esse dinheiro fosse devolvido. O empresário dele, que estava negociando na época, não queria que ele recebesse o dinheiro, que se ele fosse embora, no dia seguinte assinou o contrato. Recebeu a luva, no dia seguinte vai embora, eu perdi a luva. Falei, não, peraí, não, essa eu não aceito. Então, assim, quando bateu o contrato para mim, eu li, porque eu leio. Eu sou chato, eu leio. Você lê mesmo? Não, eu leio tudo, amigo. Meu amigo, eu leio tudo. Esquece, eu leio tudo. Eu durmo só 4 horas e meia por noite. Há 50 anos eu durmo 4 horas e meia por noite. Eu leio tudo. Tudo. Esquece. Eu leio tudo. Então, assim, eu li e falei, essa cláusula aqui, meu amigo, não, mas ele diz que... Não. E é mais. Eu ainda até comentei isso outras vezes. Eu fiz questão de que ele assumisse esse compromisso de ficar com a equipe. O que ele fez antes de eu assinar o contrato. Mas ele foi embora e, obviamente, eu fiquei chateado. Por quê? Primeiro, porque a gente está perdendo um técnico que está dando certo no Flamengo. E, segundo, que a gente perdeu tempo. Se a gente tivesse essa sinalização, a gente teria buscado um outro técnico. Então, assim, como a gente foi surpreendido, numa janela pequena que tinha ali de 15 dias, a gente teve que ir buscar um técnico na Europa, num momento complicado, que a gente estava com Covid no mundo, muita gente sem querer vir para o Brasil por causa disso. Complicadíssimo. Não, até o trabalho do Dorival ali, ainda teve o título brasileiro também com o Rogério, mas o Flamengo teve muitos problemas depois disso. É isso. Então, assim, isso é fato. Agora, dizer que por causa disso... Você nunca mais o contrataria. Eu fiquei com raivinha e eu não ia contratá-lo, isso é uma grande mentira, entendeu? Pelo contrário. E eu cito, assim, um momento claro ali, que foi quando a gente... foi contratar o técnico lá, eu acho que o Paulo Souza. Porque 22. O Jorge continuou tendo contato com a turma lá da comissão técnica do Flamengo, com os jogadores, e sempre mandando mensagens, dizendo, conquistamos tanta coisa junta, fico com saudade de vocês, não sei o quê. Eu falo isso aqui direto. Carnaval, ele vem aí. Então aí vai na casa do Renato Maurício Prado. Isso aí. Solta o negócio. Aí daqui a pouco curte o negócio. Jorge Jesus curtiu o Flamengo. O Flamengo perde 3 seguidas, aparece eu ele. Eu entendo que ele tem essa relação também emocional lá com o clube, eu entendo que tem. Mas assim,
A verdade é que eu falei assim, uma época, ele falou, ó, falei pro Bruno e pro Marco, falei assim, ó, vocês vão lá e tal, a gente tinha lá uns técnicos que a gente ia sondar e tal. Eu falei assim, ó, vocês vão lá pra Europa, pode sondar os técnicos, mas olha, vocês primeiro têm que conversar com Jesus, entendeu? Naquela viagem lá. Ele tava na época lá no Benfica, tava... E eu falei, ó, enquanto... E eles estavam querendo já iniciar as conversas, eu falei, ó, enquanto vocês não terminarem com ele, vocês não estão autorizados a falar com ninguém. Esquece, não vão falar com ninguém. E aí, ficaram lá, conversando com A, com B, com C e tal, de longe, mas falando, sondando. Eu falei assim, ó, mas não sou. Vocês têm que falar com ele. Até que eles conseguem falar com ele. E, de alguma forma, esse troço vaza, sei lá. E me lembro que teve um jogo, que foi um jogo em que o Jorge Jesus, acho que ele estava suspenso. O João de Deus aqui estava treinando o time, e aí depois do jogo e tal, na entrevista coletiva, o João de Deus fala que esses vazamentos que tinham ocorrido com relação à possibilidade dele vir para o Flamengo eram infundados, totalmente infundados, que ele, não sei se era exatamente isso, mas foi mais ou menos essa mensagem, que eles iam ficar lá até o final do contrato, que não tinha a menor condição deles saírem antes. Pediu demissão. E tal. Aí, bom, a gente precisava seguir nossa vida e fomos lá e acabamos contratando. Paulo Souza. Mas não deu muito tempo depois, ele acabou... Ele se demitiu. Ele acabou saindo, né? Ele acabou saindo, né? Então, assim, mas ali eu espero que tenha passado claro a mensagem para todo mundo, que pelo contrário, era o nosso interesse. Só que técnico tem essa história. Às vezes você está com um técnico contratado. Aí ele está descontratado. Mas o nosso técnico está contratado e está fazendo um trabalho. Aí, de repente, você descontrata teu técnico e ele está contratado. E aí, depois ele está descontratado, você está contratado. Então é um negócio complicado. Você tem que casar. Esse troço tem que casar. Os tempos têm que casar. E na verdade, a dificuldade maior foi isso. É que nunca, vamos dizer assim, a gente teve... tempos casados aí nessa história. Para esse segundo momento. Mas dizer que, não tenho nada. Apesar de eu ter ficado aborrecido, e deixei bem claro isso para ele na época, até num jantar de despedida que eu fiz, levei... foi com a minha família e tal, a gente despediu dele e tudo. Foi super agradável ali, o jantar e tudo. Claro que eu estava chateado que ele estava indo embora, mas nunca rompi relação com ele. Pelo contrário, a gente ainda troca mensagem de vez em quando aqui. Eu mando, quando ele bateu o recorde lá, eu fiquei dando os parabéns para ele. Ele de vez em quando manda mensagem para mim quando o Flamengo tem uma vitória, diz, acompanhei aqui no jogo, fiquei muito feliz. A gente ainda continua trocando... um amigo pro resto da vida. O Ben já falou pra gente que ele usa a camisa do Flamengo em casa. Isso eu não sabia. Faz mensagem ali. Que ele foi uma vez ligar de vídeo, tá ele... eu acho que deve ter sido marcante na vida dele. Trabalho na carreira dele. Acho que foi marcante. Flamengo é marcante na vida de todo mundo, cara. Passou por aqui... Agora, aproveitar essa esteira do Jesus pra falar de uma situação. Ele simboliza, falando de técnicos, né? E aí a gente compara 19 pra cá, Flamengo e Palmeiras, né? São os grandes rivais, né? Em número de títulos, o Flamengo acho que se tem um a mais, mas é detalhe, os importantes, os grandes títulos, bate todos, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, Recopa, Supercopa. Só que o Palmeiras com o mesmo técnico, né? E no Flamengo acabou, pós-Jesus, tendo muitos técnicos. Você até falou do período que você lá atrás já pensou no Tite, mas não deu quando saiu da seleção. Se você fizesse um meia-culpa, assim, né, na sua gestão, é um ponto que pega? Porque eu lembro que acho que quando você entrou, você tinha um desejo, um sonho, queria escolher um técnico que fosse a minha gestão inteira. Sim, se o Jesus tivesse ficado aqui, talvez tivesse uma grande chance dele estar até hoje com a gente também. Ele quis sair. Então, assim, se a gente for ver, aí tivemos que pegar ali o Domenech na corrida e acho que acabou que não deu certo. E, apesar até de que não foi tão mal assim na minha percepção, mas a gente teve que trocar. Aí depois entrou o Rogério Ceni, que foi um técnico importante, e a gente ganhou o título brasileiro ali. Brasileiro, né? Supercopa. Carioca. Isso aí, Carioca. Então, assim... Um trabalho subvalorizado do Rogério. E foi, que ele tá fazendo bom também. Aí depois, assim, depois teve... Sei lá, teve muita coisa boa. Teve Renato, que fez um trabalho excelente também, na minha maneira de ver. Chegou à final da Mas você andando em Montevidéu, você vai lembrar disso. O público
Isso é Queria a muito demissão louco. do Renato. Pedia pro presidente, vamos ganhar o título amanhã e manda o Renato embora. Você sabe por quê? Lembra por quê? Lance do Grêmio, né? Foi aquele jogo Tirou do o Vitinho, Grêmio tava- que a gente tá ganhando 2-0, aí ele tira o Vitinho do campo, chama o Rodinei na beirada do campo para dar instrução. Na hora que o Rodinei tá ali recebendo instrução na beirada do campo, os caras atacam pelo lado do Rodinei e faz o primeiro gol, logo depois do gol da gente. Mas o Renato não queria ajudar o Grêmio. Fica com essa história de que, porra... Então, e foi imediatamente antes da final. Isso, Então, assim... E aí aquilo criou um clima ruim e tal. Assim, foi o Renato que pediu para sair. Então, assim... E o Renato foi um técnico com o qual a gente se deu muito bem. Eu sempre falo isso. Eu tinha, assim, uma percepção antes do Renato que ele era, assim, pelo jeitão dele. treinava. O cara meio assim, e tal. Mas, cara, ele é um cara super de grupo e super disciplinador também, assim. Ele joga duro com a turma. Ele, porra... Se tiver que dar, né? Não é aquela coisa... Concentração. Os caras dizendo, tinham jogos lá que eram jogos importantes, os caras pediam para, não, a gente não tá querendo concentrar e tal. Falou, não, vai todo mundo concentrar, porque eu também já fui jogador, quero sei como é que é. todo mundo concentrando aqui e tal, não tem conversa. Então, assim, ele era um cara... E a turma respeitava ele muito, assim. Se ele não pedisse, vocês renovariam com ele? Sim, eu acho que sim. Acho que nem deu muito tempo, porque, porra, ele pediu pra sair e tal. E Então, o Dorival? Então, o Dorival eu já até expliquei isso há pouco tempo. Mais recentemente eu toquei do Dorival. Assim, o Dorival, na verdade, a gente basicamente não conseguiu alinhar interesse a exemplo do que a gente tinha alinhado no início. O contrato dele era um contrato assim, que tinha, vamos dizer assim, um salário fixo nesse período curto que tinha de salário assim, de mercado, mas não muito maior do que o que ele tinha lá no Ceará, mas era um contrato que tinha uma remuneração variável muito grande. A cada campeonato que ele desse pra gente, ele teria uma remuneração variável grande. E assim, o que aconteceu foi que ele teve uma remuneração variável, assim, porque ele ganhou 2 campeonatos importantes e botou a mão numa grana violenta. Assim, então, assim, isso, a primeira coisa foi ótimo, e o que a gente queria é permanecer, vamos dizer assim, com esse tipo de contrato. E a gente não conseguiu, na negociação lá, evoluir com isso. Basicamente, o que o empresário dele exigia era um valor, para você ter ideia, o valor fixo do contrato dele era em ordem de grandeza, acho, o dobro do que ele ganhava antes. Então, assim, para renovar, ele tinha que ganhar o dobro. Fixo. Fixo. Mas o que é pior é que não tinha a possibilidade de estabelecer uma multa no caso de demissão ou de ruptura do contrato, e era um contrato de 2 anos. E tinha já um papo de seleção brasileira. E tinha um papo de seleção brasileira e era unilateral, só para nós, não era para ele. Assim, eu falei, a gente já tinha sofrido com O Jorge Jesus. o Jorge Jesus. Mas se a gente demite ele, a gente tem que pagar, de repente, depois de 4 meses. Você tem que pagar 1 ano e 8 meses de contrato, porque até o contrato final. Isso gera uma coisa que eu chamo de incentivo perverso. É um incentivo contra aquilo que você deseja. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não estou imaginando que por causa disso o Dorival fosse se acomodar ou querer ser demitido para poder botar a mão nesse dinheiro e poder trabalhar, fazer outro trabalho. Mas o que eu chamei a atenção do Bruno é que isso era especialmente complicado no caso do Dorival, porque o Dorival já tinha sido demitido do Flamengo, já tinha entrado na justiça do Flamengo e que tinha tido um pagamento gigantesco de multa para ele no passado. Foi logo quando a gente entrou, em 2013. Que tinha um dispositivo que o salário dele disparava. Disparava, né? E tal, tinha um gatilho lá e tal. Então, assim, isso foi um problema, e era um problema maior, tendo em vista essa especulação de seleção, por um lado, que a gente podia ficar sem técnico de novo, acabou sendo o Diniz, mas você vê que não era tão errado que quando saiu o Diniz foi ele. Exatamente. E a segunda era, porque a gente queria que ele pagasse a multa também pra gente. Se você saiu, você me pagou 1 ano e 8 meses do teu multa de lá. Ele não quer, porque ele queria ficar de... Claro, isso é negociação, né? Cara. 2 lados na mesa. Não tá errado, não tá errado. A gente tem que alinhar, a gente não conseguiu alinhar. Eu já também falei que teve umas outras coisas também. As férias. Que é o negócio das férias, exatamente. Que foi alguma coisa que
Parece que tinha tido uma reunião em que ele tinha acordado dos jogadores ficarem de férias até janeiro. Na prática, a gente já vinha com um desempenho ruim no final do Campeonato Brasileiro. A gente foi perder jogos para os clubes que estavam já rebaixados e tudo isso e tal, numa clara demonstração ali que você estava... Então, assim, inclusive substituindo vários jogadores do time e tudo, antecipando, né? Exatamente. E ainda dá um período maior. Então, assim, aquilo ali, na verdade, eu acabei intervindo ali para tentar antecipar e conseguir, forçando a antecipação, com a reclamação de alguns jogadores. Vocês podem até imaginar que um deles, assim, e tal, assim. Mas, assim, na verdade... Porque ele falou, né? Me dá férias logo, acabou. Exatamente. Mas assim... Mas assim, isso era ajustável, acho que é um negócio menor e tal. Assim, acho que o maior foi esse alinhamento que a gente não conseguiu ter no contrato. Agora, E eu deixo sempre isso claro, assim, é perfeitamente compreensível, porque acho que o Flamengo ajudou de novo a colocar o Dorival, que é um grande técnico, na prateleira de grandes técnicos do Brasil. E fez um bom trabalho também no São Paulo e agora na Seleção Brasileira e tal, um técnico da Seleção Brasileira escolhido. E, cara, assim, é uma pessoa com a qual a gente tem um relacionamento ali dentro da equipe como um todo muito bom. A prova até que foi convidar o Juan para trabalhar com ele. Então, assim, todo mundo ali, entendi. Eu acho que é carreira profissional do cara, o cara tem o direito de escolher o que ele quer fazer. Se eu te perguntar que se o planejamento... Nesse período todo, vocês estavam nessa tomada de decisão de tudo isso, só que do dia 7 de fevereiro começava o Mundial, né? E a chapa lá atrás, já não era mais a... Você estava na Unifla, mas lá na chapa azul, o emblema era Flamengo campeão do mundo, né? Que era... Vocês tinham chegado uma vez com Jesus e, tinha chegado de novo, numa possível final com o Real Madrid, que todo mundo espera e tudo mais. Você olha pra trás e você pensa que essa situação toda... Aí você tem que fazer uma troca de comando ali muito próxima, né? O Vitor Pereira chega numa condição com muito pouco tempo pra estreia. Tinha a Supercopa no dia 28 de janeiro contra o Palmeiras. Você acha que atrapalhou o processo do Mundial? Assim, difícil falar, né? Porque, assim, o que eu digo, loteria de segunda-feira, né? Já saiu o resultado da loteria, se o cara fala, se eu tivesse comprado o bilhete, aquele bilhete que estava na minha mão e tal. É muito difícil de você falar um negócio desse, mas, assim... tudo que foi feito se pensando acreditando que aquilo era o melhor. Assim, que era a melhor alternativa que a gente tinha. Ter um compromisso de alguém, que a gente pudesse começar a trabalhar mais cedo. Volto a dizer também, teve um impacto lá do que o desempenho não estava indo bem no final, né? A gente ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas a gente tem que ver que ao final do campeonato a gente estava num claro declínio técnico do Flamengo, né? Então, assim, tudo isso foi levado em conta ali. Com aquele desempenho que a gente vinha tendo nos últimos jogos, a gente sabia que a gente não ia a lugar nenhum. Isso também pesou. Entendeu? Assim, Flamengo é o seguinte, cara. Flamengo não tem que se... todo dia. Você tem que se testar todo dia, entendeu?